Shalom, pessoal. Hoje a gente vai falar aí sobre além do que os olhos podem ver, tá? São 4 tópicos. É bem rápido, mas é bem amplo o que a gente vai falar aqui. Lashon Hara. Ops, você nem percebeu. Pessoal, no nosso cotidiano, a palestra vai ser bem focada no mundo virtual, tá? Na internet propriamente, tá? E qual que é o sentido aqui do que eu quero dizer com Lashon Hara, tá? No cotidiano, você recebe trocentas mensagens aí nos seus mais diversos aplicativos, né, nas suas mais diversas redes sociais, e você é enviesado para aclamar uns e demonizar outros, né? Importante avisar aqui que eu não estou demonizando nenhuma plataforma, nenhuma rede social, tá, pessoal? Isso é importantíssimo deixar claro. Mas também é importante a gente entender que a gente pode ser influenciado a levantar bandeiras que talvez não sejam as nossas e tomar partido de coisas que não sejam nossas, beleza? Então, o que eu quero dizer aqui com esse slide, tá, pessoal? Pão e circo, para quem lembra aí. Hoje em dia, né, o Coliseu foi trocado aí, né, o entretenimento do Coliseu foi trocado por basicamente você ali acessando uma rede social qualquer, né? Um exemplo mais comum hoje é o próprio Twitter, e uma coisa ainda mais próxima, o WhatsApp. Então você toma dores de partido, né? Você toma dores de time de futebol, você toma dores aí de causas ambientais, etc, tá? Só que você sempre é enviesado para uma frente. Só que na maioria das vezes você não concluiu esse pensamento sozinho, tá? Como eu disse, você foi enviesado. Então, qual que é a jogada aqui? Às vezes você está cometendo o Lashon Hara no sentido de, pô, você nem sabe o contexto daquilo, você está odiando uma pessoa, e quando eu falo odiar, no sentido de odiar mesmo, de querer morte da pessoa. Porque falando no contexto de mídia social, hoje em dia todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, né? Só que a pessoa não tem propriedade para falar de nada. Inclusive, no final, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, quando você está ali pró uma pessoa que foi contra outra, que sofreu uma violência ali verbal sobre outra, você não sabe o contexto, você não sabe o background que aquilo foi feito, você só sabe que recebeu aquilo através de uma plataforma, sei lá, como o TikTok, com 5 segundos, e 5 segundos foi suficiente para você se irar contra aquela pessoa, né? Ou falar assim, olha, essa pessoa está errada, etc. Tá? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: elejam seus curadores de plataformas ou de redes sociais. O que significa isso? Se você quer consumir alguma coisa na internet, né? Se você quer receber notícias ou costuma ler notícias diárias ali, né? Que você escolha pessoas que vão te passar informações relevantes. O que significa isso? Você gosta sei lá, você gosta de um jornal X, ou você gosta de um tipo de informação de conteúdo relacionado à história, que você siga pessoas renomadas, né, e certificadas e qualificadas o suficiente para aquele tipo de informação, tá? Porque hoje em dia, todo mundo é especialista na internet. Todo mundo sabe sobre economia, né? Impressionante. Todo mundo aí com seus 16 anos de idade é doutor PhD em Bitcoin, né? E sabe as estratégias aí para ficar milionário, bilionário, etc, né? Sabe mais de como reger empresas do que o Elon Musk, o Warren Buffett, etc, né? Então, cuidado com isso. Então, o versículo que eu deixo nesse slide aqui é justamente aquele de Tiago 1,19, tá? Não precisa pegar a Bíblia aqui hoje, tá, pessoal? Já deixei em todos os slides, tem tudo que a gente precisa saber para focar aqui no ponto. Então, ó, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque lembre, pessoal, quando você está cometendo Lashon Hara, você está literalmente matando uma pessoa. E por isso que é tão difícil fazer a techuvá, né, quando é nesse contexto de Lashon Hara. E nota, pessoal, aqui eu acho que é um contexto ainda mais difícil, porque a maioria das vezes a pessoa contra quem você cometeu o Lashon Hara, talvez você nem conheça essa pessoa e talvez você nem tenha acesso físico ou quiçá virtual para pedir perdão para essa pessoa, sabe? Então, como é que fica isso aí na vivência espiritual? Deixa essa pergunta até em aberto aí para o Gerson, Wagner, quem quiser responder mais no final, beleza? Então fica esse pensamento aí, galera. Cuidado com
com esse pão e circo que as mídias sociais propõem, tá? Você não deve ter, você não tem que ter opinião sobre tudo, tá? Algumas coisas na vida não precisa que a gente tenha opinião, simplesmente a gente precisa viver, beleza? Pessoal, isso não é simplesmente, não é só, não simplesmente, isso não é uma ministração, tá? Tô aqui mais como um palestrante hoje, tentando, né, falar sobre a parte da assimilação aqui, uma mensagem de vida no contexto da tecnologia, tá? Pessoal, um ponto importante também é que tudo que você faz em redes sociais, em mídia, na internet, você está permitindo. Quando você compartilha qualquer coisa lá na internet, você aceitou os termos de uso da plataforma. Então, pessoal, se vocês atentarem nessas imagens aí, você permite que você e o seu psicológico, a sua consciência, seja laboratório de teste para isso. Se vocês olharem esse slide aí no canto inferior esquerdo, né, que tem um homem todo esticado, numa ponta tem o Twitter, na outra o WhatsApp, embaixo o Instagram e lá na outra ponta o Facebook, você basicamente tá numa maca ali em que você está sendo um laboratório de teste para elas. Não é segredo para ninguém que diversas plataformas de tecnologia, elas usam diversas formas, metodologias ali para te dopar, né? De instigar você, incentivar você a ficar mais tempo na plataforma, etc. Só que nem tudo de. Não estou aqui para demonizar a rede social, tá, pessoal? Estou aqui para falar o seguinte: você permite, você é conivente com isso. Em que sentido, né? Você está sendo conivente com você não deve gostar de um partido político X. Você não deve gostar de um gênero musical X, etc. Isso tudo é testado com as redes sociais. Você mesmo se conhece pouco e as redes sociais conhecem muito mais você, os seus gostos, ou talvez o seu lado oculto que você não conheça. No canto superior à esquerda, se vocês verem, tem tipo uma mão, né, com um esgoto ali saindo dela. O que significa isso? Como eu falei, pessoal, hoje em dia a sociedade tem uma mania de ter opinião de tudo. E lembre, como eu falei, nem sempre você precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Na maioria das vezes, você não vai ter opinião sobre o tema, você vai ter opinião sobre a pessoa que estava abordando o tema. E isso te faz cometer Lashon Hara, beleza? Então, o que significa isso? Às vezes você está comentando um tema social ou um tema econômico, você não está comentando a economia ou o tema social em si, você está comentando as pessoas que estão à frente disso. Seja um político X, seja um governador X, seja um músico X, que nem a gente viu recentemente, beleza? E na outra imagem aqui, vocês basicamente estão vendo o senso cultural hoje ridicularizando as pessoas que, em teoria, são as pessoas intelectuais de fato. Então, o que significa isso? Os pensantes, as pessoas que são intelectualmente capazes hoje de tomar frente de algumas questões sociais ou até gerais da sociedade são ridicularizadas, tá? E por pessoas que não têm gabarito nenhum para isso. E o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia as pessoas dão mais autoridade para uma pessoa que está no TikTok ou falando ali no YouTube da vida, Instagram, Facebook, nas mais diversas mídias sociais, mas não dão valor às pessoas que têm propriedade, que estudou anos ali para determinados assuntos, tá? Então, o que fica aqui desse slide é, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgarás a outrem? Né? Lembra, o tema está justamente nesse esquema do além do que os olhos podem ver, porque você é enviesado, você é direcionado a nem sentir que você está cometendo essas coisas, tá, pessoal? Uma coisa que o Roche Fábio, lá da Radição, falou na Santa Ceia, foi que o seguinte, quando alguém estiver falando mal de alguém próximo de você, finge que alguém chamou seu nome em outro lugar e sai, saca? A mesma coisa para rede social, alguém vem falar alguma coisa ou te chama para uma thread ali que tá pegando fogo, né? É muito comum isso, principalmente no Twitter. Cara, corre disso, isso não vai agregar em nada. Se você não é filiado a uma entidade política, se você não tem um cargo político, dificilmente você vai exercer um cargo, uma discussão real para aquilo, tá? Principalmente se você não estiver no âmbito daquilo. A menos que você use aplicativos como esse Cidadania, né, que consiga votar ou propor projetos de lei. Cabe a você, no seu individual, exercer seu poder de cidadão ou não. Mas rede social não faz mudança no mundo dessa forma, tá?
como a gente diz aqui em Minas, é para inglês ver, basicamente. Você delega para quem seus relacionamentos? Hoje em dia, é muito difícil você ter uma conversa duradoura com as pessoas, né? Você está conversando com alguém sobre um tema e a pessoa não consegue focar 5 minutos na conversa e já está olhando para o smartphone, né? E hoje em dia todo mundo tem um conhecimento muito raso sobre tudo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu perguntasse aqui quem saberia falar com propriedade toda a história aí do Brasil, ou talvez um pouquinho da história da Europa, do Oriente Médio, talvez muito pouca gente, ou talvez todo mundo, porque aqui todo mundo por exemplo, do Oriente Médio, todo mundo aqui estuda bastante, né? Então, mas é muito raro a gente ter esse tipo de conversa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nessa primeira imagem, por exemplo, vocês estão à esquerda, vocês estão vendo um casal aí, um casal de idosos, né, que já tem ali uma vivência, já tem uma história, uma vida, e de uma geração anterior que está assim vivendo ali de verdade, né? Tem o romance deles ali, tem todo o vínculo familiar, etc. Já os novos, né, a nova geração, o relacionamento deles é completamente virtual, né? Não tem uma interação ali, não tem nada, é tudo para que outras pessoas vejam, né? A mesma coisa, os pais hoje eles não estão dando tanta atenção para os filhos. Pessoal, não tenho propriedade nenhuma para falar sobre relacionamento, tá? Não namoro, não sou casado, moro com os meus pais aqui, mas eu vim de uma família que meus pais conversaram o tempo inteiro comigo. Então, assim, eu sei o quão importante isso é, porque eu vi outras pessoas que não tiveram essa oportunidade dar muito errado, tá? Então, assim, parentes meus que têm filhos, né, primos que tiveram filhos recentes e tal, todo mundo, quem conhece aqui ou quem conhece meus parentes, sabe que quando eu dou presente para alguém, eu dou livro de presente, tá? Criança, então, só livro. Você não vai ver eu dando brinquedo para ninguém. Por quê, pessoal? Literatura é muito importante, eu vou falar mais disso lá na frente. Mas a questão é que eu sei que todo mundo a vida de todo mundo é corrida no cotidiano, né? Todo mundo tem trocentas coisas para fazer, mas a verdade é que a assimilação ela começa aí. Se você prefere dar seu smartphone lá para seu filho ver a galinha pintadinha ou cantar as musiquinhas com um ritmozinho de funk lá, porque você está cansado, você está sobrecarregado, tudo bem, a gente não está te julgando. Mas a questão é, na mente do seu filho, da sua criança, aquilo é natural, aquilo para ele, quando você questionar ele, ele vai falar: nossa, mas para mim isso não significa nada, isso é normal, você que é antigo, você está ultrapassado, né? Isso é até um rabino que eu estava lendo recentemente fala muito disso, né? Uma das principais questões da assimilação está em casa, no desserviço dos pais para com as novas gerações, né? Então, assim, muito cuidado eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Ter muita proximidade com os filhos e não deixar ser levado, galera, porque, como eu falei, quando você está usando rede social, o smartphone, eu tenho certeza, você não está usando ali para um crescimento pessoal ou um crescimento que vai agregar valor para você e para sua família. Você está simplesmente usando aquele momento assim para ser uma coisa lúdica. E tudo bem, pessoal. A gente tem que ter nossos momentos ali de diversão, um momento de ócio, de não fazer nada e tal, de rir. Mas cuidado com o tempo que você fica nessas coisas, porque tudo isso é feito para fazer com que você consuma muito tempo. Tanto que você pode ver, todos os smartphones hoje, ou as tecnologias assim, conseguem monitorar quanto tempo você fica ativo. Consegue até falar, olha, tá na hora de você dar uma pausa. Mas em nenhum momento elas detêm aquela autoridade de, assim, desliga o celular, você não vai mexer mais porque você já ultrapassou o tempo. Eles não querem isso. O dever social que elas têm de responsabilidade de saúde mental é falar, olha, usuário, você já passou o tempo, ultrapassou o tempo permitido aqui, né? Você deveria dar uma volta, interagir socialmente. Para quem é da época aí, da minha época, né? Eu tenho 28 anos, né? Eu brinquei em rua, andei de carrinho de rolimã, aproveitei bastante. E hoje em dia as crianças, eu só vejo a galera, os adolescentes gordos, né? E que não interagem socialmente. As pessoas não conseguem conversar. E no interagir socialmente, quando eu falo, pessoal, é no sentido de, assim, intelectualmente burros, tá? E socialmente esquizofrênicos. Então, vocês conseguem entender o que eu tô falando? A pessoa não sabe conversar e ela é desprovida de qualquer conhecimento do mundo em geral, ou da história como um todo, tá? Tipo, o porquê que ela tá aqui, o que aconteceu. Então, assim, isso é alienação, né? E assimilação. Por quê?
a internet, não a internet, tá? As mídias sociais estão vomitando aquilo, você não está filtrando para a criança e você aceita aquilo normal. Mas depois você consegue sim enxergar que, olha, nossa, a pessoa está muito retardada, nossa, eu vou falar com o pastor porque tem que orar pelo meu filho. Mas, cara, o que, que você está fazendo pelo seu filho? O papel de pai e o papel de mãe, entendeu? Então, cuidado, até com o papel de tio, tá, pessoal? Eu falo isso até como primo de segundo grau desses meus primos aí, né? Tipo, eu sempre dou um conselho, quanto que nem eu falei, dou livro de presente, eu nunca dei brinquedo para ninguém de presente, galera, só dou livro, tá? Então, fica esse feedback aí e essa campanha de literatura, beleza? O que você sabe sobre o seu redor? Antes de você ter opinião sobre as coisas, você precisa ter propriedade das coisas. Então, não estou falando aqui que ninguém tem a liberdade de manifestar opinião sobre algum assunto alheio, tá, pessoal? Mas é importante que você não erre julgando pessoas sem ter propriedade para aquilo. E também que você saiba discutir as coisas de uma forma politizada, sem que ofender ou cometer lachão rará contra as pessoas, tá? Então, eu deixei esse slide aqui. Não precisa ficar copiando as coisas, tá? Eu vou mandar esse slide para todo mundo. Em cada imagem desses slides vai ter um link direcionando para o que eu estou falando, beleza? Mas nesses slides aqui em específico, não sei se vocês conhecem, aqui tem a Prefeitura de Ouro Preto, a Prefeitura de Mariana, lá em cima tem o site do governo, tem o do Senado, tem o Diário da União e o E-Cidadania. Então, nesses três lugares aí, hoje, no âmbito político que o Brasil está vivendo, você poderia ignorar todas as mensagens de WhatsApp que você recebe sobre qualquer informação política, porque toda informação oficial sai desses lugares. Ah, o político da minha região gastou tanto com empreiteira. Pô, você validou isso com quem? Você está falando mal aí dele, está matando ele aí diariamente, mas não sabe nem se é verdade. E se for verdade, como é que você está exercendo seu direito de cidadão de, no mínimo, cara, deixa eu dar um toque nele aqui, ô fulano, tá dando ruim isso aí, né? Não podia roubar desse jeito. Lá na cama, lá no site, nos links que estão aí, tá evidente lá que está acontecendo isso. Alguém tá, né? Você pode fazer denúncia anônima, por exemplo, tá? A mesma coisa para o Congresso Nacional, Senado, GovBR, tá? Aí são lugares, pessoal, que antes de falar, ah, o Lula fez isso, ah, o Bolsonaro fez aquilo, ah, o Moraes fez isso. Cara, vai lá nesses sites, tá? Eu, particularmente, pessoal, os grupos que eu acompanho aqui do WhatsApp têm sons diferentes. E a maioria das coisas que eu recebo no WhatsApp eu ignoro. Não tenho mínimo interesse em opinião alheia de muito assunto que a galera propõe ou manda para mim no dia a dia, tá? Não é sendo grosseiro, tá, pessoal? É porque assim, você precisa definir seu tempo ou o que você quer filtrar. Do contrário, todo mundo acha que você tá por conta daquilo o tempo inteiro. Romanos 11:36, né? A falsa modéstia aí das redes sociais. Pessoal, importantíssimo. Toda honra e toda glória seja dada para o eterno, sabe? Não é você que vai receber honra aqui na terra porque você fez uma doaçãozinha, porque você contribui com um lugar tal, porque você ajudou uma pessoa que estava em situação de droga X, etc, tá? Lembrando aqui de Mateus 6, 3, 4, né? Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Beleza? Porque o que mais tem hoje em rede social de forma geral é as pessoas, né? Nossa, fulano é tão bonzinho, deixa eu fazer um pix aqui de R$ 1.000 para ele. Enquanto você está fazendo trocentos pix ali para um canal de YouTube totalmente estúpido que está gravando uma falsa modéstia ali que ele gastou talvez com algumas coisas assim super super baratinhas, né? Só para te iludir emocionalmente, porque convenhamos, né? As pessoas hoje são mentalmente e emocionalmente frágeis. Então, isso é tudo um viés aí para cair nesse tipo de falácia, tá? Então, muito cuidado com isso, pessoal. E o que eu tô falando isso? Porque às vezes a assimilação vem da seguinte forma nessa parte, ao meu ver, tá? Você vê todo mundo fazendo. Então, às vezes, você vai lá na sua rede social, posta que você fez isso por alguém, saca? Ah, outro dia eu estava ajudando uma pessoa que estava, inclusive, essa pessoa está aqui agora, não sei o que lá. Cara, faz em secreto. A mesma coisa de oração, né? Tipo, cara, se tranca no quarto ali, ore em secreto, ore a Deus em secreto o teu pai te responderá.
Então, assim, muito cuidado com essas coisas, galera. Assimilação não é uma coisa que vai ficar vindo escancaradamente. Ah, eu tenho um corte aqui do Gustavo Lima. Galera, importante, não tô demonizando nada disso, tá? Tô falando, né, de como as coisas vêm. Ah, o cantor gospel X tem tatuagem. Não, tudo bem, né? Beleza. Aí chega o adolescente e fala, pai, eu vou fazer uma tatuagem porque a fulana lá da Lagoinha tem tatuagem, tá? Ah, porque fulano da Lagoinha tem brinco na orelha, etc. Galera, não tô criticando, a gente tem que levar em consideração o que tá na Torá ali e o que a galera tá vendo. Então, assim, pessoas de destaque têm responsabilidade sobre outras pessoas. E as pessoas dificilmente têm, não, ao meu ver também, tá? Dificilmente as pessoas hoje sabem o que elas querem ser. Todo mundo tem um problema de identidade muito grande. Então as pessoas, quando veem pessoas com penteado diferente, quer ter aquele penteado. Quando as pessoas veem uma pessoa com um brinco, quer ter aquele brinco. Então, assim, muito difícil você conhecer pessoas que são verdadeiramente elas, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Não sou da área da psicologia, pessoal, mas eu estou falando de pontos aqui que eu leio bastante a respeito, né? E eu vejo, e assim, com tristeza, eu vejo isso com frequência, tá? Então, muito cuidado com isso aí, né? Essa falsa modéstia que as pessoas apresentam em redes sociais. Lembrando também, galera, que quando você dá em secreto, faz um tzedakah ali, né? Você doou para alguém que você talvez nem conheça, aquilo ali é muito maior do que você ficar, conhecer até a pessoa para quem você doou. E uma vida superficial. Galera, hoje é muito difícil as pessoas fazerem laços verdadeiros, tá? O que significa isso? Pessoas que frequentem a sua casa, pessoas que falam bem de você, por exemplo, em uma reunião de negócio ou uma oportunidade, ou que de fato falem bem a seu respeito, tá? E verdade é que, assim, muito pouca gente, se bobear, pode contar na mão aí quantos amigos na vida real tem, quantas pessoas que, tipo assim, cara, tava passando mal, a pessoa soube que você tava doente e visitou, pelo menos, cara, tô longe aqui, mas e sabendo que você estava ruim, tá tudo bem, é muito difícil ter isso. E tudo isso se resume a, basicamente na sua lápide lá, tá? Que você tinha tantas amigas e que você recebeu tantas curtidas quando se foi, tá ligado? Eu sei que é pesado, pessoal, mas recentemente eu tive a perda de um tio meu e ele é de cidade pequena, né, de Santa Rita. Mas, assim, foi muita gente, saca? E gente que, assim, parece que Santa Rita inteira conhecia a pessoa. Então, a gente que, por exemplo, eu sou de Ouro Preto, não sou de uma cidade gigante, mas não tem esse contato, não tem essa vivência, não tem esse sentido de comunidade que as pessoas têm, né? Então, deixa esse versículo aqui. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem a quem as levará. Então, assim, galera, tudo isso, toda esse cabelinho bonitinho, penteado em rede social, toda essa fachada, todas essas luzes aí para fazer live, tudo isso, cara, é fachada, tá? Isso é irrelevante, beleza? Nada disso tem sentido, a não ser de te enganar ou de tomar seu tempo, tá? Então toma cuidado, você está construindo relacionamentos aí, ou está sendo assimilado por coisas vãs, sabe? Novamente, galera, a assimilação, ela ocorre assim, ó, devagarzinho, ela não chega batendo na porta, oi, sou eu, assimilação, cheguei para ficar. Não, beleza? Então é isso aí, ó. Todo mundo está se resumindo hoje a lápis, né? É bem comum as pessoas nem vivem mais um período de luto, né? Elas basicamente colocam no status lá que fulano morreu e as pessoas vêm falar, oi, tudo bem? Meus pêsames, né? Ninguém se importa de verdade. Então, crie relacionamentos verdadeiros. O eu sem mídia social, o ai. Donkovim, oncotô, proncovô, né? No bom mineiro aí. A vida não tem régua, muito menos borracha, né? O que você faz no seu tempo? E qual o tamanho do seu mundo? O que eu quero dizer com isso, galera? Todo mundo precisa ter um tempo para você mesmo. Você precisa do ócio para ser criativo, você precisa de ter o seu tempo para você fazer as suas orações e principalmente para apresentar tudo na sua vida nas mãos de Deus, tá? Porque hoje você, se não desliga o celular, você não tem sossego para nada, você é incapaz de pensar. Você precisa saber o que você vai fazer. Por exemplo, eu durante os últimos anos, eu trabalhei muito, mas trabalhei muito mesmo.
e eu deixei de lado a música. Tive problemas de ansiedade um tempo atrás, né? Falei assim, cara, tá na hora de dar uma relaxada. Então, assim, comprei meu instrumento e voltei a ensaiar, voltei a praticar. Porque você precisa ser dono do seu tempo. Claro, Deus é dono do seu tempo, mas eu falo assim, você precisa saber, você precisa pensar por você mesmo, tá? É muito difícil as pessoas hoje falar assim, cara, eu pinto um quadro. Você pinta um quadro por quê? Ah, porque eu vi fulano fazer. Você não teve aquele interesse, não foi algo despertado assim de forma genuína. E como não é genuíno, não vai para frente, tá? Então, assim, você precisa ter esse tempo. E aí, deixa evidente aí Coríntios 10, 31, né? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Beleza? Mas principalmente desse slide, galera, é qual o tamanho do seu mundo, tá? Às vezes você pode ser uma pessoa que vive aí, você pode, sei lá, você vive, sai bastante, você viaja bastante, etc. Mas, cara, o tamanho do seu mundo cabe na palma da sua mão. O seu mundo é aquela foto que você tirou ali para rede social e todo mundo curtiu. Às vezes você nem usufruiu, tá? Então, assim, pessoal, um ponto importante aqui é assim, as pessoas também estão perdendo a capacidade de vivenciar os momentos. Se você vai num show, desliga o celular, aproveita, não fica gravando. Momento, saca, a vida é um sopro, você não tem que ficar gravando para que outras pessoas vejam. Ninguém tá nem aí para sua vida nesse sentido, tá? Lembra, o seu individual, a sua família que tá ali todo dia, cara, à noite você foi dormir, fez um mexidão, ou às vezes só tinha um arroz e feijão ali, a galera tava com você rindo, contando piada. Aquilo ali, cara, é pra vida inteira. Quem tava só curtindo ali quando você foi, sei lá, comer um salmão num restaurante chique, aquilo é trivial, beleza? Então, muito cuidado com isso, né? Essa expressão de onde que eu tô, pra onde que eu vou, etc, né? É para pensar nisso, tá, pessoal? É mais um slide de reflexão mesmo. Além da mídia social, uma internet que talvez você não conheça. Na internet existem muitas outras oportunidades. E eu vou mandar o slide para vocês, como eu falei, tá? Mas nesse slide especial tem links para todas elas, tá? Se você clicar em cada uma das imagens, vai ter os links direcionando para você. Então, se você sempre teve vontade de fazer um curso em Harvard, não, na internet tem cursos gratuitos em Harvard. Então, você pode fazer cursos no CS50 lá, que é um curso de ciência da computação por Harvard de forma gratuita. Ah, que nem na nossa região, que é muito comum ter simplesmente cursos técnicos de edificações, mineração, áreas ligadas à geologia, etc, tá? Você não gosta disso, talvez você goste de belas artes, você gosta de arquitetura ou qualquer outra coisa que não tenha na região, você pode encontrar em uma dessas plataformas. E é muito acessível, é tão barato quanto as que já existem por aí, beleza? Então você consegue oportunidade na Udemy, você consegue desenvolver línguas no Lingk, no Duolingo, na Cambly, tá? Ah, você está querendo dar uma melhorada no seu currículo no LinkedIn, ou você quer melhorar suas skills de venda, ou talvez melhorar suas skills assim para uma entrevista de emprego. O próprio LinkedIn oferece cursos gratuitos, só fazer o cadastro lá. Ah, você tem interesse em começar a sondar uma possível vaga no futuro lá no Google? Cara, o Google oferece cursos gratuitos para você também. Você pode trabalhar de repente como um engenheiro de software, você pode trabalhar de repente como um cara de design, um cara de atendimento, você pode trabalhar escrevendo artigos para o Google, tá? E são áreas muito bem pagas, galera. A edX é a mesma coisa, você consegue fazer cursos gratuitos lá, certificado, tá? Reconhecido por Berkeley, Harvard e pelo mundo inteiro. Você também consegue fazer curso de programação pela 42SP de forma totalmente gratuita. A Twib, né, que é de São Paulo também, você faz curso de programação, por exemplo, vira um engenheiro de software, não paga nada e só depois de estar no mercado ganhando um salário muito acima do que eles falam lá na grade deles, que você começa a pagar a sua graduação, beleza? A Lura, a Tina, inclusive, conhece a Alura e a gente já trocou bastante ideia sobre isso, né? Mas a Alura, ela tem várias oportunidades lá de fazer curso, por exemplo, de você às vezes quer virar um gestor de agilista, né? Um Agile Master, ou talvez um cara que mexe aí com Power BI, né? Mexer com Data Science, etc. Enfim, pessoal, às vezes você tem interesse em fazer uma migração de carreira para a área de tecnologia. Então, essas coisas estão disponíveis aí. Só que os aplicativos no seu smartphone, ou talvez o que você conhece de internet, esteja sendo um limitante para que você não cresça, tá? E eu não estou falando que você tem que buscar o crescimento, como eu falo assim, ficar ambicioso pela riqueza, etc. Não, tá, pessoal?
Tô falando aqui com o propósito de você ter qualidade de vida, tá? De você, uma vez que você abra seus olhos, né? Que você deixe de ver que coisas que são relevantes para você, você comece a abrir o olho para coisas que te dão oportunidade, que são oportunidade para a família de vocês, né? Ah, olha, nossa, o Rafa falou um monte de coisa lá, não concordo, tudo bem, mas de repente você conhece alguém de sua família que tem interesse disso e você pode mandar esse slide para ele, beleza? Ou mandar essa live depois. Então, assim, pessoal, existe muita oportunidade. Você também pode ser que, não tem interesse em nada disso que o Rafa falou até agora, mas eu tenho muita vontade de ter meu negócio próprio, eu queria saber administrar melhor a minha empresa ou meu microempreendimento. Cara, o Sebrae, serviço gratuito aí que o governo oferece, né? Te dá cursos totalmente free para você saber como que você gera uma empresa, quais são os benefícios de você ser um MEI, como que você faria para contratar um colaborador. Essa consciência toda é necessária, porque a partir do momento que você talvez abra seu microempreendimento, você precisa saber quais impostos que você paga, qual imposto que é para fazer uma entrega para Minas, né? Qual imposto que você paga para enviar para São Paulo, porque cada estado tem um ICMS diferente. Então lá ensina tudo isso, galera. E é um conhecimento que eu acho que todo mundo deveria ter, deveria ser ensinado no ensino médio, inclusive, aí, ou no fundamental até. Então, assim, você saber como que declara o imposto de renda, tudo isso está lá, beleza? Então, assim, abre a mente aí para essas coisas, galera. Na internet, rede social, ela pode tá te fazendo, atrasando você em várias oportunidades, beleza? Livros, galera. Uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre, né? Frederick Douglass falou isso aí. Focando aqui um pouquinho sobre assimilação, tem uma frase do Rabino Yezel Sofer que é muito boa, né? Assimilação é o esforço consciente de uma pessoa em ser igual ao seu meio. Por causa disso, a cada ano o povo judeu perde milhares de pessoas. Um derramamento nacional de sangue. Tem aquele livro ali, se vocês observarem, que está sendo levado por 2 smartphones, né? Considere aquilo ali como a Torá e como os nossos valores aí no cotidiano. Hoje em dia, quando você professa sua fé, você automaticamente é taxado como um ignorante, como uma pessoa retrógrada, né? Não sei se quando as pessoas falam com vocês dá esse entendimento, mas para mim sempre dá. Tipo, de cara, às vezes a pessoa me conhece há muito tempo, mas quando eu falar, cara, eu acredito nisso, a pessoa já, nossa, não pensava que você era dessas pessoas, né? Então, considere que os nossos valores estão sendo assim, eles estão sendo ameaçados, né? E todos os outros são o correto, né? Enfim, o que eu quero dizer, pessoal, é que o conhecimento, né, a verdade, ela liberta, tá? E não é só uma questão de, vou ler a Torá e estou sendo liberto por isso, né? Não é isso. É no sentido geral. Às vezes você sabe muito pouco sobre, por exemplo, sobre o período da Segunda Guerra, né, o nazismo, e às vezes você é uma pessoa que talvez, né, independente de opinião política, não quero me atentar a isso, mas independente da opinião política, talvez você fosse uma pessoa que estaria chamando um candidato, um ex-presidente de nazista, né? E você nem sabe o contexto do nazismo, né? Você não sabe o quão sinistro foi aquele período da história e está usando um termo de forma assim, de forma enviesada, né? Você nem sabe, você não tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, a partir do momento que você começa a ler, você começa a adquirir conhecimento de uma forma global, conhecimento geral. Quando você começa a absorver a literatura, conhecimento geral assim, das coisas, de história, geografia de modo geral, você começa a entender as coisas de forma mais clara. Você consegue entender as opiniões políticas, você consegue entender o marxismo, você consegue entender o socialismo, você consegue entender os diversos formatos de governo, as diversas filosofias, etc. Tá? Você começa a ter clareza disso. Tá? Inclusive, uma disciplina que falta muito nas escolas hoje, que deveria ser muito mais valorizada, é a própria sociologia política e a filosofia política, a capacidade das pessoas entenderem as coisas. E aqui, pessoal, nessa imagem aí, que é até a imagem que aparece no nosso tema, tem um cara que está com a venda aí sendo tirada, enquanto o restante lá no fundo está com a venda do Facebook, do Twitter, do Snapchat ali, e todo mundo brigando, né? Eu faço até um paralelo aqui, não sei se vocês já leram, mas tem um livro que chamou O Peregrino, então a história é muito parecida disso, né? Tem lá o esquema dos principados e potestades, né? As pessoas que são governadas por um certo demônio, as pessoas não podem ler o livro lá, e todas as pessoas que começaram a ler o livro começaram a sair e buscar o reino, né?
Então fica aí eu não vou contar mais detalhes, mas fica aí essa dica de livro para ler, tá? O Peregrino é um livro muito legal. Então fica aí, pessoal, fica essa dica de você ler, tá? Adquirir conhecimento, crescer em graça e em conhecimento, tá? Não sejais pequeninos na vossa fé, galera. Mais recomendações de livros são esses aqui, pessoal. Eu considero esses livros assim que a nível de pessoa mesmo e a nível de coisas do mercado cotidiano, são livros essenciais para todo mundo, tá? O primeiro aí é do Jaron Lanier, que é Os 10 Argumentos para vocês deletarem suas redes sociais. É um livro que ficou bem famoso por causa de um seriado da Netflix. Eu não lembro mais o que era, mas o Jaron Lanier, para quem não sabe, ele é judeu. Ele é um dos precursores aí da realidade virtual, tá? Diferente de todos os caras dessa época dele que fizeram lá do Vale do Silício para ganhar dinheiro, ele sempre pensou no lado humano das coisas. Então, assim, eu sou a favor de ter a disciplina de humano, computador, ou filosofia da computação, ter todas as literaturas desse cara, porque de tudo que eu conheço de computação, esse foi o único cara que, pelo menos recentemente, que sempre pensou, do início dele de carreira, no lado humano das coisas. Já adianto de cara, o livro não é sobre você deletar suas redes sociais de imediato, é sobre você fazer o uso correto das mídias, beleza? Você precisa entender o que você é dentro dessas plataformas. O outro é do McCall aí, né, que é a disciplina, o essencialismo, livro extremamente importante de ler, galera. A Arte de Ler, do Emily Faguet. Esse livro eu coloquei para quem às vezes fala assim, eu detesto ler, eu não tenho paciência, etc. Esse livro te ensina a como ler. Não no sentido de ensinar a ler, mas criar o hábito, né, ter o prazer da leitura. E galera, eu não sou desses que romantiza as coisas, tá? Eu não tenho esse prazer da leitura. Mas eu leio coisas que eu gosto, e a leitura me abriu muita porta, né? Ela me ajudou em bastante áreas da minha vida profissional, né, e pessoal. Tanto que esse essencialismo e minimalismo digital e sociedade do cansaço foram coisas que me fizeram mudar perspectivas de carreira, tá? Esse minimalismo digital, galera, se tem um livro que, assim, na minha opinião, seria obrigatório para todo mundo ler, é esse, tá? Vocês precisam, né, como o próprio título já diz, minimalismo digital, para uma vida profunda e um mundo superficial. Esse livro vai falar muito disso, cara, relações interpessoais ali que são superficiais, né? Esse mundo aí de tecnologia que você não cria bons relacionamentos, né? Você tá mais sozinho do que junto com alguém, né? O outro é a vida intelectual do Starlines, né? Ele é até um padre. Essa versão aí, ela, se não me engano, foi revista, né? O prefácio é do Olavo de Carvalho, mas ela é excelente. Foi escrita numa linguagem muito acessível. O Culto do Amador é um livro assim que todo mundo deveria ler também, porque fala justamente dos pontos que eu falei inicialmente de as pessoas vão para o YouTube e falam como se fossem os especialistas da área, sabe? Você não deveria, por exemplo, colocar batata para assar durante 10 segundos. Essas asneiras assim, tá, pessoal? É brincadeira. Não sei se existe um vídeo desse, não. Mas o Culto do Amador que chama. O livro Antifrágil também é muito bom que todo mundo leia para adquirir essa perspectiva do emocional ali e de oportunidades também que possam ser geradas no cotidiano, tá, pessoal? Não vou ficar adentrando muito, mas assim, compra, deixa aí, separa e faz um cronograma de leitura. São livros muito rápidos, são livros bem rápidos de lerem, tá? De serem lidos. O outro é a Sociedade do Cansaço, galera. Para quem aí está no mercado de trabalho, sabe como é que tem aqueles papos, aquele papo de vista a camisa da empresa, você faz parte da empresa, faça como se você fosse o dono, e etc. Isso é tudo ladainha, beleza? Nesse livro, no século passado, os patrões eram da seguinte forma, vai falar dessa forma, né? Os patrões eram aqueles carrascos que gritavam com todo mundo e queriam que você integrasse e você entregava na base do medo. Na nossa sociedade atual, todo mundo viu que a dopamina é um baita motivador. Ou seja, nossa, você não é rico porque você não quer. Você já podia ser rico. Fulano de tal na sua idade já era milionário, né? Você poderia entregar mais. Você não está entregando porque você não quer, né? Então eles entenderam que estimular, ter toda essa gamificação, esse incentivo barato, você vai poder jogar, você vai ganhar um jogo novo, você vai ganhar uma viagem para lugar tal, isso virou trocas baratas
em vista do tamanho de esforço que você fez, tá? Então, esse livro te traz essa clareza, e muito mais que clareza, ele te traz o preparo emocional para lidar com isso e ver quando, cara, isso não serve mais para mim, saca? Você entender esse contexto, beleza? Essas são as dicas de livros, galera. E para fechar aí, né, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Galera, é isso aí. Era uma palestra bem rápida, tá? Shalom, pessoal.